Pergunta enviada agora por Sérgio Borges. Como demitir uma família? É complexo. Eu dividiria assim, como demitir um familiar. Um familiar. Grave. Um familiar, não é só família, claro, familiar. Claro. Eu li errado. Claro, perdão. Colocar um familiar na empresa é uma festa, todo mundo fica feliz. Se ele é competente ou não, meu filho está aí, é um orgulho. Ou, às vezes também, se meu sobrinho está, porque meu filho não está, e assim por diante. Tem que ter regra e a pessoa tem que ter capacitação e tem que passar por filtros e tem que desejar. O risco de tê-lo que demitir é muito pequeno. Se não houver isso, vai ser um problema, porque demitir um familiar é extremamente complicado e é uma bomba dentro da família. Não existe outro termo. Mas dá uma dica, essa pergunta é delicada mesmo. Uma recomendação? Olha, se existir, primeiro tem que existir uma organização familiar, quer dizer, um conselho de família e modelos de governança familiar. E é no conselho de família que isso vai ser decidido. É pela família, não são os profissionais. O conselho de família é que vai decidir. Se o conselho de família decidir, o pai e a mãe daquela pessoa já falou, o tio já falou, e eventualmente ele está lá e ele vai ser convencido. Então, o modo de trabalhar é ter uma organização familiar. Ter realmente um conselho de família, que não se confunde com o conselho de administração da empresa. No conselho de família, o único terceiro que pode estar lá é um consultor especializado. Sem fazer propaganda eu posso estar. Claro. E ainda na pergunta do Sérgio Borges, como demitir um familiar? Talvez ele esteja, inclusive, vivendo essa situação no momento. Quem dá a notícia para o demitido, para o familiar demitido? Se não for o consultor? O presidente do conselho de família. É ele que vai falar com esse familiar, olho no olho, com muita transparência, muita honestidade e com todo o coração. Ele tem que ter sentimento. Se ele não transmitir para o familiar com sentimento, não tem jeito, ele não pode ser frio. Por isso é que tem que ser um familiar, preferivelmente quem estiver coordenando ou for o presidente do conselho de família. Muito bem. Então, na pergunta seguinte, do Pedro Branco. Como deve ser o tratamento para os agregados, que são novos funcionários na família? Pedro Branco, mais uma vez, um grande amigo. Amigo de 30 anos, um grande profissional da área de tecnologia. Os agregados são um problema na família. Primeiro, quando a gente fala agregado, todos se ofendem. Então a gente fala cônjuge, escolhido, a Cátia Rezende Barbosa usa escolhido. É gentil. Sim. A primeira vez que eu trabalhei numa família e falei dos agregados, e eles estavam na reunião, eu quase apanhei. Alguns anos depois, eu saí dessa dizendo aqui, agora eu vou responder o que vocês falaram lá atrás. Vocês são agregados porque na escolha de vocês, os familiares, os descendentes, escolheram por valores próprios daquela família, que vocês agregados também têm. E como vocês têm outra família, têm outros valores, vocês vêm agregar valores à nossa família. E aí, vem um conceito diferente de agregado. Em tese, seria conveniente que os agregados tivessem os seus negócios, que eles não estivessem acoplados aos negócios daquela família que eles entraram. Mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível, às vezes é possível montar um negocinho perto, mas não aquele. Paralelo. E alguns agregados, de verdade, a gente pediria, pelo amor de Deus, para eles virem trabalhar com a gente, que eles são fabulosos. Se eu tivesse um agregado, fosse o Stefan Kanitz, a gente ia fazer um abaixo-assinado para ele vir. Então, tem que tomar cuidado de agregado e agregado. Mas é uma complicação. A grande parte das famílias preferem os agregados fora do conselho de família. Porém, eles não podem ser desprezados. Eles estão ali e têm influência. Então, devem ter eventos específicos e trabalhos específicos para trazer esses agregados para dentro da família. Se não quiser mostrar o total do patrimônio ou discutir o patrimônio, com receio de alguma separação, alguma coisa, tome um cuidado, mas é importante que eles sejam considerados como membros da família. Sérgio Borges pergunta, em uma microempresa familiar, como fazer entender os papéis de cada um e delimitar as tarefas? Sérgio, sua segunda pergunta, né? Sim. Tá interessado, sim. Obrigado. Sérgio, independentemente do tamanho da empresa, é importante que haja separação entre família e empresa. É fundamental.
Renato Benhoff tem um livro específico de separação dos negócios. Família, família, negócio à parte. Isso é muito importante. Vocês têm que conversar em família, como familiares, e o negócio é um compartimento. E nos negócios, vocês tratarem profissionalmente. Isso é fundamental. Datoneto, ele pergunta: os intangíveis têm impacto direto na gestão do negócio familiar e seu andamento profissional e estratégico. Está correto isso? Quais intangíveis será que ele deve estar? Eu entendo que ele deve estar levando em consideração os intangíveis da família, né? Os problemas familiares influenciando na empresa. Por isso que tem que haver uma separação, não tem alternativa. Sempre, se a empresa não for totalmente profissionalizada, sempre algum problema familiar vai interferir na empresa. Os profissionais devem tomar o cuidado que isso não é um assunto deles, é um assunto da família. Ramani, o que existe de novo na gestão familiar que as empresas deveriam acompanhar e incorporar? O que tem de novo, primeiro, é esse trabalho específico de governança de famílias empresárias. Esse é um compartimento todo à parte e que permite, com essa técnica, separar a família, os assuntos da família dos assuntos dos negócios. Porque o negócio é um pedaço dos assuntos da família. A família vai ter uma aeronave, uma casa de praia, uma série de coisas e que causam estresse também. As pequenas coisas causam os maiores estresses. Então, eu já falei um pouco atrás que no IBGC está nascendo um modelo de governança para empresas familiares. Isso vai dar uma orientação muito boa. Esse é um book que deve sair no final do ano ou início do ano que vem. Está sendo muito bem preparado por uma equipe absolutamente competente. A pergunta agora é de R. Maranzato: como crescer em uma empresa familiar? Sendo ético, sendo competente e procurando estar atualizado sempre. Nós só devemos crescer dentro de uma empresa por competência. Na empresa familiar, por vezes, pessoas buscam crescer se relacionando mais intimamente com um dos familiares. Isso é um erro estratégico, porque vai chegar um momento em que o poder muda de mãos e essa pessoa fatalmente vai perder o emprego e perder o poder. Então, nada como ser um grande profissional e atualizado. Cláudio K. Freitas pergunta: como disciplinar as finanças da empresa versus finanças pessoais? Como convencer as pessoas envolvidas? Nessa separação entre governança de famílias empresárias e a governança da empresa, nesse momento as famílias acabam entendendo que elas devem viver dos dividendos da empresa e não dos valores do dia a dia da empresa. Essa é a grande separação entre a família e a empresa. Então isso não deve ser contaminado e os familiares devem entender que devem viver dos frutos da empresa e não do dia a dia da empresa. Quando se monta um family office, automaticamente é separado, porque as finanças da empresa não têm conexão com o family office. O family office tem recebimentos de valores dos lucros das empresas.